Senhor, eu oro nesse momento para que o Senhor revele o Teu Espírito a nós. Que o Senhor se manifeste, Espírito Santo, nessa noite. Somos adolescentes apaixonados pelo Senhor. Queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos Te conhecer, Espírito Santo. Queremos conhecer o Teu amor, queremos conhecer a Tua manifestação, queremos conhecer o Teu poder, queremos conhecer a Tua delicadeza, a forma educada com a qual o Senhor se manifesta e age. Queremos conhecer a Tua força, queremos conhecer o fruto que o Senhor gera em nós, queremos conhecer a beleza da revelação da palavra que o Senhor revela a nós, Espírito Santo. Eu oro que nessa tarde, todos os adolescentes aqui, que estão presencialmente aqui, que estão em casa assistindo, sejam cheios do Teu Espírito. Sejam cheios, Jesus, do Teu Espírito. Espírito de vida, não de morte. O Espírito de vida. O Espírito que nos ensina todas as coisas. Seja derramado sobre os adolescentes, Jesus. Para que eles saibam como se portar, como se comportar nesse tempo. Espírito Santo, se derrame sobre eles para que eles possam ser fortes nessa geração. Fortes nessa geração. Porque nós já temos a vitória em nós, que está em Cristo. Ela está em nós. Nós somos fortes. A Bíblia fala ao teu respeito que você é forte, porque a palavra de Deus está em você. Então você adolescente, você jovem que está aqui nessa tarde, ouça o Espírito de Deus dizendo: você é forte. Você não é fraco, você é forte. Sabe quando nós somos fortes? Quando nós somos fracos. Sabe quando nós somos fortes? Quando nós ficamos fortes, Vitor, quando a gente entrega a nossa fraqueza ao Senhor, a gente fica forte. Sabe, Nicole, quando você vai ser forte? Quando você entregar tudo para o Espírito Santo, você fica forte. Para todos nós é assim. Tudo que a gente tem, se a gente coloca na mão do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, a gente fica forte. Agora, se nós acharmos que somos fortes e quisermos fazer do nosso jeito, nós vamos ser fracos. E aí a gente vai talvez tomar decisões erradas, vai fazer a coisa certa na hora errada. Sabia? Se você e eu acharmos que somos fortes, nós vamos fazer a coisa certa na hora errada. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente faça a coisa certa na hora certa. Tem coisas boas de Deus para nós na hora certa. Tem coisas que são ruins, Deus nem quer que a gente viva. Essas a gente nem precisa falar. Mas para que a gente acerte, a gente precisa andar com aquele que pode nos dar direção. E esse cara é o Espírito Santo. Hoje eu quero ministrar uma palavra no coração de vocês, bem simples. Porque minha ideia não é ensinar algo extrabolante, assim, louco assim. Não. Eu quero que você entenda algo simples.
e a partir do simples, você possa mergulhar em lugares profundos com Deus. Às vezes o que a gente precisa é só um passo para experimentar algo grande. Então não adianta mostrar muita coisa, se a gente não entender o mínimo, a gente não vai desfrutar o máximo, entendeu? Entenda o mínimo agora, hoje, para que você caminhe e desfrute do máximo. Amém? Então entregue tudo, tua força e tua fraqueza ao Espírito Santo, e você vai ser alguém forte, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um pouquinho. Obrigado, pessoal do louvor. Só se tiver manteiguinha é bom, né? Essa manteiguinha aviação é top das galáxias, voadeira total. Eu estava pensando num texto para falar com vocês, porque falar do Espírito Santo é muito bom. Falar do Espírito Santo, mas é tão fácil a gente ser medíocre na hora de falar dele, porque ele é tão grande. Você já pensou, nós seres tão pequenos, falar de alguém tão grande? Não dá, não funciona muito bem. Você concorda comigo? A gente sempre vai ser limitado na interpretação, limitado na revelação, limitado no conhecimento, limitado na experiência com Ele. Vamos ou não vamos ser limitados? Vamos. Mas a ideia é que a gente vá de menos para mais. Você sempre vai começar de menos para mais nas coisas. E com Deus é do mesmo jeito. A gente sempre vai começar de um conhecimento menor, de uma experiência menor, de uma revelação menor para uma maior. E a ideia de Deus é que a gente entre no conhecimento de Deus, numa dinâmica de conhecimento de Deus, que não é só intelectual. Eu não fico lendo a respeito dele só para saber que ele é legal. Eu ando com ele para descobrir que ele é legal. Entende? O Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus. A pessoa do Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus para todo mundo. Quando Jesus veio para pagar o preço da nossa dívida, não sei se você sabe, mas você e eu estávamos lascados. Nossa vida era um caos, certo? Futuro certo de caos, de morte, de destruição. Mas aí Jesus, antes da gente nascer, veio para que isso não acontecesse, o caos não fosse uma realidade na nossa vida, mas que a abundância de Deus fosse uma realidade na nossa vida. E aí o que Jesus faz? Jesus vem, Ele encarna, Ele passa pelo processo natural que todos nós passamos, né? A única diferença é que Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, diferente de nós, que, né, foi o papai e a mamãe, né, que fizeram uma festa e disseram, seja bem-vindo, e aí a gente, né, entrou na mamãe e foi crescendo lá dentro, e aí a gente saiu e ficou grandão assim, desse jeito que a gente está agora. Não tão rápido assim, mas foi desse jeito. Foi ou não foi? Ou alguém veio com a cegonha? Cegonha veio e trouxe você, Teresa? Não, Jesus mesma coisa. Jesus, Ele passou pela experiência de ser gerado no ventre da mãe dele, crescer igual a gente, para experimentar toda a nossa vida. Só que você concorda comigo que Jesus como homem, Ele era limitado no sentido de estar com todas as pessoas ao mesmo tempo? Você concorda comigo? Né? Imagine aqui, o Sam está aqui com a gente, e nós estamos com ele, sim ou não? Mas a galera que não veio, não pode estar com o Sam agora, porque não está aqui, sim ou não? E você entende? Não tem, é limitado, o cara é limitado, a gente está aqui pertinho dele, para poder conhecê-lo, sentir o cheiro do perfume que está usando, ver a camisa bonita, elegante que ele está usando, tênis Vans. É interessante, a gente põe uma camisa bonita e um tênis Vans, né? Cê, entendeu a piada? Vans é tipo, meu Deus, olha eu aqui outra vez, pessoal. Você entende? Jesus então, ele era um cara assim limitado, e Deus encarnado num homem limitado, mas sinalizando algo: eu gosto de estar no meio de vocês, então eu vou fazer o seguinte,
eu vou cumprir a minha parte aqui na terra, vou morrer, ressuscitar ao terceiro dia, vou dar umas instruções aqui e voltar para casa do meu pai e esperar vocês. Vou preparar um lugar lá, tal, aquela coisa toda. Só que não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar quem? O Espírito. De novo, eu vou enviar quem? O Espírito. O Espírito Santo. Só que olha só, não vou deixar você sozinho. Se o Espírito Santo fosse Deus enviado para ficar no templo, quando você fosse para casa, como você estaria? Sozinho, sim ou não? Sozinho, porque ele está no templo. Então eu tenho, para ter um encontro com ele, eu teria que vir para a igreja para ter um encontro com o Espírito Santo. Mas não, Jesus prometeu que o Espírito Santo, porque ele é Espírito, ele estaria com todo mundo o tempo todo, em todo lugar, a qualquer hora. Uhul. Você entendeu? Isso é uma coisa muito legal do Espírito em nós. Então foi todo um caminho que Deus fez. Ele programou, porque entrou pecado, zoou tudo barraco. Aí ele falou, não, eu vou resolver isso aqui. E a forma como eu vou resolver, no final, antes da vinda de Jesus, é que todo mundo vai ter acesso ao mesmo Espírito. Vai poder viver com Ele, vai poder andar com Ele, e vai poder ser tocado e influenciado pelo Espírito de Deus. Isso não é legal? Então não é religião, é relacionamento com o Espírito Santo. E é isso que Deus tem pra gente, é isso que eu mais busco na minha vida, conhecer o Espírito Santo. Eu oro, eu leio a Bíblia para conhecer o Espírito Santo. Eu jejuo porque eu quero conhecer o Espírito Santo. E tem uma parte que eu faço, mas tem uma parte que só Ele pode fazer. Então faz tua parte. Tenha fome, tenha sede dEle, cara. Ah, eu não tenho, Johnny, eu não tenho. Então tenha. Como assim? Tenha fome do Espírito, tenha sede, comece a olhar a Bíblia e fala assim, uau, isso é muito louco, eu quero isso, Espírito Santo. Você faz isso na minha vida, Ele vai fazer. Você acredita nisso? Olha só, eu escolhi um texto de Romanos 8, que eu queria ler um versículo para você. Romanos 8:14. Diz assim, pois todos, quantos? Todos é quantos? Ah, tá. Pois todos, não é que eu fiquei na dúvida agora, quantos eram todos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Deixa eu mudar agora o versículo para você. Todos os que são filhos de Deus são o quê? Hã? Todos que são filhos de Deus são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aí você pode fazer uma pergunta assim, Johnny, se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus? Johnny, deixa eu fazer outra pergunta. Se eu sou filho de Deus, eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Legal isso, né? Aí eu posso falar uma outra coisa. Ser guiado do Espírito, pelo Espírito, é um direito de filho? Todo filho tem direito de ser guiado pelo Espírito de Deus, sim ou não? Sabe qual é a chave aqui pra gente? Então, se você é filho de Deus, quem é filho de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, é filho de Deus. Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Levanta a mão. Quem já confessou que Jesus é o Filho de Deus?
Quantos creem que Ele é o Salvador do mundo? Ele veio para salvar você e veio salvar mim. Todos acreditam nisso? Digam sim bem alto. Então você é filho de Deus. Então ser guiado pelo Espírito de Deus é um direito. Então qual é a chave que eu quero entregar para você nessa tarde? Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você é, fala para o Espírito de Deus assim: Espírito Santo, você pode me guiar? É o que a gente mais precisa, gente. É alguém que mostre o caminho. E o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, que nos ensina o caminho que a gente precisa andar. E porque você é filho de Deus, você tem esse direito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Raquel. Se ser guiada pelo Espírito de Deus é um direito, por que você vai andar sozinha? Por que você vai fazer suas escolhas sozinha? Eu vou escolher o que eu vou fazer. Se você tem alguém que conhece tudo. Imagina, o Espírito Santo, Ele conhece tudo, cara. Por que eu iria decidir andar por um caminho sozinho, sem a direção do Espírito, se eu não conheço o caminho? Eu não sei se é perigoso, eu não sei o que eu vou encontrar. Agora, não seria melhor se eu dissesse assim: Espírito Santo, você me guia? Aqui no nosso litoral de São Paulo, tem um lugar chamado Caraguatatuba, é esse nome, né? Tem muitas serrinhas lá, montanhas. E tem muita galera que se aventura a andar sozinho nas trilhas. Nunca andou. E dá na louca, diz, vão, e vão. Só que existem guias, existem caras que conhecem de cor e salteado aquela trilha, aquele caminho. Eles sabem quanto tempo leva, onde é mais perigoso, onde é mais cansativo, onde tem água, onde tem sombra. Eles conhecem todo o caminho. Qual é o caminho mais rápido para voltar para ir? E aí os caras inventam a história de ir sozinho. E aí daqui a pouco o que acontece? Dá ruim. Dá ruim. E os caras se perdem. Não sabem quanto tempo levou para ir até onde foram. Não tem ideia onde estão. Por isso, não sabem quanto tempo precisa para voltar. E nem sabe ao certo por onde voltar. E aí fica perdido na mata. E ali na mata, passando frio à noite, desesperado, com medo, às vezes em grupo, às vezes sozinho, a pessoa tem que aguardar um resgate, que só pode vir ou por terra mesmo, alguém andando, ou às vezes, dependendo do lugar, precisa de um helicóptero, alguma coisa. Não é uma aventura andar numa trilha? É ou não é? Eu acho, eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto. Quem gosta de andar em trilha assim, fazer uns negócios? É muito legal. Só que é perigoso, pode ser perigoso. Essa vida que nós vivemos aqui na terra é como uma trilha. É cheio de aventuras, é cheio de subidas e descidas, mas pode ser perigosa essa jornada. Quando, Johnny? Quando eu decidi fazer essa trilha sozinho. Aí pode ser perigoso. E qual que é a ideia de Deus para a gente? Faz o seguinte: o meu Espírito está com vocês para fazer a trilha junto com vocês. Todos os lugares onde você andar, Ele vai direcionar, Ele vai guiar você. Ó, não vai por aqui, aqui é perigoso. Não pisa nessa madeira, é podre. Cuidado que ali tem uma toca de uma cobra, tem uma jararaca ali. Uma cascavel. Cuidado. Ele vai indicando, ó, por aqui é mais rápido, por aqui é melhor. Ele vai te mostrar as belezas do caminho, vai dizer assim, ó, olha aqui para a esquerda agora, olha. Uau!
É isso que os filhos de Deus têm como promessa para viver na terra. Desfrutar dessa vida, não se lascar na trilha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual que é a moral aqui dessa história que eu estou contando para você? Todo filho de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito de Deus para andar nessa trilha da vida, essa jornada que a gente tem e curtir, cara, curtir, fazer o bungee jump de vez em quando, com o Espírito como instrutor. Não vá dar um de louco, pular no bagulho lá, você não sabe se a corda é suficiente, ela, né, aquele elástico lá, vai que ele é muito mole e pau, bate seu coco no chão, já era, velho. Vai virar nada, geleia. Ou eu tive um irmão mostrou um vídeo, eu não olho esses vídeos de catástrofe, eu odeio ver esses negócios. Mas ele mostrou um cara pulando da janela assim, pau, um barulho assim, parece que quebrou o asfalto. Vai fazer bungee jump sem corda, maluco. Sem instrução, não pode. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez, quem gosta de adrenalina, coisa bem de adrenalina? Alguns gostam, alguns não, né? Quem tem medo de altura? Quem pula de altura? Os medrosos também pulam. Tem medo, mas pula, né? Aqueles toboágua, aqueles negócios. Mas ali na frente tem um instrutor. Fala, ó, aqui você faz assim, assim, assim. Faz assim com a mão, faz assim e tal. Cuidado, põe a camisa dentro da... não sei o quê. Eles dão instrução. O que você tem que fazer para pular no bagulho ali. E aí você, um negócio perigosíssimo, cheio de adrenalina, seguro. Porque foi feito debaixo de instrução. A vida é assim, gente. Ela é cheia de adrenalina, muito louco, super perigoso. Mas é seguro se for feito com instrução. Legal isso, né? E o Espírito Santo está aí, ó, para cada um, derramado nos nossos corações, para que a gente seja guiado por Ele, porque somos filhos de Deus, e filho tem direito de ser guiado pelo Espírito. Então por que eu vou andar sozinho? Por que eu vou fazer as escolhas sozinho? Por que eu não pergunto para Ele? Pergunta para o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Esse texto de Romanos 8, ele fala que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Tipo assim, você não precisa mais morrer. Você não precisa mais se lascar, se ferrar na vida. Não precisa mais. Você tem alguém que te guia. Fala assim, ó, anda por aqui. Aqui é legal, aqui é bom. Aqui é adrenalina. Hoje vai ser tenso, vai ser louco, mas eu tô contigo. Ele tá. Hoje eu quero, com essa palavra, encorajar você a colocar sua confiança, toda a sua confiança no Espírito de Deus. Deixa Ele guiar você. Tive uma ideia, conta para Ele. Tive uma ideia, Espírito Santo. O que você acha da minha ideia? Ué, nós somos seres pensantes. Não acha que Deus, Ele é um cara que fala assim pra gente assim, não, vai fazer assim, pronto. Fala a sua ideia para Ele, ué. Às vezes Ele vai te responder não. Às vezes Ele vai te responder ainda não. E às vezes Ele vai te responder sim. Legal, né? Deus tem 3 respostas sempre: não, ainda não, ou sim. Não é legal isso? Então coloque suas dúvidas, seus questionamentos, seus sonhos, seus anseios, sua força, sua fraqueza, tudo que você tem, coloca diante do Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, é o seguinte, eu sou filho de Deus, tá? A Bíblia diz que você vai me guiar. Você me guia? Vai ter que guiar, porque Ele falou que eu sou filho, você tem que me guiar, você vai me guiar. Vai me guiar? Papo reto com Ele. Ele vai falar, lógico que eu vou. E Ele vai falar. Como que Ele vai me guiar, que eu vou terminar? Boa essa pergunta. Quem perguntou isso? Você? Eu? Eu perguntei. Como que Ele vai me guiar? Boa. Achei que eu tinha ouvido alguém falar. Como que Ele vai me guiar? Ele vai me guiar de algumas formas. Guarda isso aqui no seu coração. Uma delas, com esse livro aqui, ó. Com esses livros, na verdade, que são 66, né? Com esses livros, Ele vai guiar você.
Aqui, ó, quando você ler a Bíblia, você vai encontrar histórias de homens que quiseram fazer a sua vontade e se lascaram. Homens e mulheres, rapazes, moças, meninos, meninas, que decidiram fazer a vontade de Deus e às vezes se lascaram por um tempinho. Por quê? Porque eles estavam tendo que aprender a perseverança. Ei, andar com o Espírito Santo não significa que vai ser fácil, porque Ele vai impor em você às vezes um ritmo, e aí você vai cansar no ritmo. Ele fala, não, bora, levanta, vamos, senão não dá tempo de chegar. É como andar numa trilha, só que Ele instrui. Quando você lê a Bíblia, na Bíblia você vai ver histórias, exemplos de pessoas que superaram, que esperaram, que choraram, mas depois tiveram bênçãos. Está tudo na Bíblia. O Espírito guia a gente. Tem mandamentos aqui, tem conselhos, tem exemplos a serem seguidos e a não serem seguidos. Está tudo aqui na Bíblia. E o Espírito Santo nos guia assim. Sabe de que outra forma o Espírito Santo ele nos guia? Falando no nosso coração, a intuição dentro de nós. Às vezes parece um pensamento, às vezes parece um sentimento. Você já teve aquela experiência assim, tipo assim, acho que eu tenho que ir por aquela rua. Parece um pensamento. Você fala assim, mas que loucura ir por aquela rua, nada a ver, né? Mas eu vou. E dá certo. Você descobre depois que a outra rua está fechada. Que tem lá um cara agora é Enel, né? Arrumando poste de luz. Tem uma árvore caída. Mas você não estava vendo, mas porque você pensou de repente, você pensou? Ou será que não foi o Espírito Santo que deu uma sopradinha? Quantas vezes você pensou, quantas vezes você sentiu vontade de fazer uma coisa e falou, que raio de vontade é essa? E às vezes é o Espírito Santo. Quantas vezes, Milena, você está num culto e te dá uma dor de cabeça do nada? Você fala, meu Deus, mas que raio de dor de cabeça é essa? E é o Espírito Santo. Ah, Johnny, blasfêmia, rasga minhas vestes. É o Espírito Santo chamando a sua atenção para que você manifeste o dom de cura, porque tem alguém com dor de cabeça no ambiente e você achou que a dor era sua. Nossa, sério que o Espírito Santo guia assim? Tô te falando. Uma dor que vem e você fala, mas que raio de dor é essa? Por que ela apareceu de repente? Muitas vezes é o Espírito Santo dizendo assim, tem uma pessoa doente aqui, eu quero que você ore por ela. Aí às vezes é a pessoa do seu lado, você vira assim e fala, você está com dor de cabeça? Não, por quê? Não, nada não. Aí a pessoa de trás ouve. Toca aqui assim. Eu tô. Ah, então deixa eu orar por você, porque o Espírito Santo me mostrou. Como que ele te mostrou? Você pode depois explicar. Não, é que eu já tive algumas vezes uma experiência assim, ou é a minha primeira vez e eu estou achando que é o Espírito Santo me falando, porque eu não tenho dor de cabeça, eu fiquei com dor de cabeça de repente. Você está com dor de cabeça? Eu acho que o Espírito Santo falando para mim que eu devo orar para que você seja curado. Pronto, resolveu o problema. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. É por isso que tem duas coisas que são muito top com o Espírito Santo em nós. Uma é que nós temos ferramentas para servir as pessoas, que são os dons. Os dons são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para servir as pessoas. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, fico com dor de cabeça numa hora que não faz sentido eu ter dor de cabeça, e eu pergunto para alguém, tem alguém com dor de cabeça aqui? Eu falei, eu acho que o Espírito Santo quer curar você, porque eu não estava com dor de cabeça, fiquei com dor de cabeça, agora eu vou orar. Então você pega a ferramenta que o Espírito dá e você libera a cura. Você fala assim, dor de cabeça, agora, em nome de Jesus eu mando você sair, porque o Espírito Santo me mostrou que você estava aí, então agora eu mando você sair. Sai. Aí você pergunta, como é que está? Curado. Aí você fala, glória a Jesus, Ele curou você. E você fala assim, eu fui guiado pelo Espírito de Deus. O
O Espírito Santo, ele guia a gente para que a gente use as ferramentas para ajudar pessoas. Mas outra coisa também que o Espírito Santo faz em nós, a Bíblia diz que o fruto do Espírito em nós, ele é amor, alegria, paz. São 9 frutos, 9 gominhos dessa bergamota, né? Sabe o que é bergamota, pessoal? Tangerina, tá? Lá na terra da Michele. Bergamota. O fruto. E sabe o que o fruto é? Sabe como que o Espírito Santo ele te guia? Você tem vontade de ficar com raiva e o Espírito Santo ele de alguma forma comunica para você, não fica com raiva não, se acalma, não fica irado, mas não peca. Daí você vai acalmando, você calma, Johnny, calma, presta atenção. E o fruto em nós, ele abençoa as pessoas perto de nós, mas ele principalmente abençoa a gente. Porque a pior coisa que tem é pagar mico, né? É ou não é? Pagou um micão. Todo mundo fala, você é aquele... Ou alguém dizer assim, você é. Mas quando as pessoas olham o fruto em nós, elas falam assim, caraca, você mudou, hein? Você está diferente. As pessoas elas estão vendo o fruto em você. Fruto pode ser visto. O fruto abençoa as pessoas. O dom serve as pessoas. Mas é o Espírito que nos guia a desenvolvermos a nossa santificação, o fruto, melhorarmos, termos mais qualidade no Senhor. E é quem nos ensina como a usar as ferramentas para abençoar as pessoas. Todo filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Eu sou. Então por que andarmos sozinhos? Vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Hoje nós vamos fazer uma oração aqui, bem simples. E nós vamos dizer ao Espírito Santo essa verdade que nós acabamos de conhecer, ou de relembrar. Filho de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala isso aí. Você fala para a pessoa do seu lado assim, você sabia que filho de Deus tem direito de ser guiado pelo Espírito de Deus? Aí fala para essa pessoa assim, então você tem direito. Não é legal conhecer esse direito? Hein, Walter? Cara, é muito top. Quanto tempo a gente ganharia se a gente não perdesse tempo fazendo escolhas por si só? A gente faz cada volta por escolher, porque acha que é esperto, não é, Lucas? Nossa, quantas vezes a gente achou que era esperto, deu muito errado. Nossa. Posso dar um exemplo aqui? Vocês estão na fase assim que os hormônios ficam assim, todos empolgados, não ficam? Os meus são até hoje. Eu descobri que tem uma doença, sabia? Eu precisava contar isso para vocês, veio agora. Precisava contar, precisa orar por mim, Milena. Eu descobri que eu sofro de adolescência crônica. É sério, adolescência crônica não tem cura. Eu vou ser sempre um adolescente, às vezes aborrecendo as pessoas. Então eu sei o que é ter os hormônios, os ânimos, a flor da pele, porque eu sofro dessa doença crônica. Quando eu era um adolescente mais novo, né? Eu não sou o Benjamin Button, eu sou um adolescente crônico. Os mais velhos entendem. É um filme idiota. Um cara que nasce velho, morre novo. Muito engraçado. E aí, a gente se apaixona sim ou não? Sim ou não? Quem já apaixonou por alguém assim? Fala, gatinho, gatinha. Sim ou não? Só eu me apaixonei. E aí você vai, tô amando. Ei, será que não era legal falar com o Espírito Santo sobre isso? Só para que ele soubesse que você está amando, como se ele não soubesse?
para que ele soubesse da sua boca que você está amando, mas que você quer fazer a coisa certa, na hora certa. Namorar é a coisa certa, mas só na hora certa. Fazer amor com aquela gatinha, com aquele gatinho, é a coisa certa, mas só na hora certa. Porque os hormônios estão dizendo, ela é tudo para mim. É? Pergunta para o Espírito Santo se ela é tudo para você. E às vezes ele vai dizer assim, segura a onda, varão, varoa. Conhece primeiro quem ele é, conhece a família, curta a sua adolescência, não se preocupa com essas coisas agora, calma. Mas está todo mundo namorando. O Espírito Santo vai falar aquilo que ele disse para sua mãe, você não é todo mundo. Ele vai dizer para você, calma, cara. Ele vai dizer assim para você, ó, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, cara. Pensamentos de paz. Você é tranqueira na sua vida. Eu tenho pensamento de paz. Se acalma. Você está olhando para a carenagem. Mas é um violão, Jesus. É um violão. Mas não tem corda ainda. Vai ter corda um dia, mas eu estou trabalhando aqui. Ele vai te mostrar o caminho em tudo. E eu lembro que depois de eu tomar decisões erradas, sem orar, e me apaixonar, apaixonite, né, uma doença também, apaixonite aguda, dá assim na gente e tal. Aí um dia eu fiz uma oração, falei assim, sabe Jesus, eu ainda não conhecia o Espírito Santo, então eu não falava com ele. Eu achava que o Espírito Santo era só uma bomba atômica que caiu no dia do Pentecostes para os caras falar em línguas e curar os enfermos. E foi só naquela época, e daí acabou. Depois falei, puxa, que pena, né? Seria tão legal viver isso hoje. Daí eu descobri que essa bomba atômica está dentro de mim. E eu posso viver tudo isso hoje. Eu fiquei muito feliz com essa informação. Te amo, Espírito Santo. Aí eu comecei a falar com ele agora direto, há muito tempo atrás. Só que naquela época eu não sabia que o Espírito Santo era assim acessível, entendeu? Eu achava ele meio perigoso, bombástico assim, né? Então eu falei com Jesus, Jesus, sabe uma coisa? Eu decido uma coisa, eu não vou mais namorar ninguém. Eu não vou mais ficar com essa loucura de paixonite aguda. Eu vou acalmar. E eu quero que o Senhor faça o seguinte para mim. Me apresente a minha esposa quando for a hora. Fechou? Ele não respondeu nada, e aí uso aquela tal da tática, né? Quem cala consente, né? Ele não respondeu, logo ele me... Brincadeira, tá, gente? Aí eu falei, ok, esperei. Irmãos, passou uns, sei lá, uns 2 anos e pouco. Eu fui tentado a me apaixonar outras vezes, lógico, porque eu sou de carne e osso, né? Minha adolescência é forte. Aí, um dia, eu olho para Michele. Para quem não sabe, Michele é minha esposa há 21 anos. Quase 21 anos. Eu olho para ela e falo assim, meu Deus, nem Salomão em toda a sua glória teve uma mulher tão bonita diante dele. Não, eu não disse isso. Mas eu olhei para ela e falei, caraca, eu conheço ela há tanto tempo, como é que eu nunca vi essa pessoa aí? Né? Como é que eu nunca enxerguei essa pessoa dentro dessa pessoa? Você entendeu? É uma viagem. E aí eu entendi que Deus estava respondendo a minha oração de um sentimento que eu tive na minha adolescência. E Ele me respondeu também dizendo o que eu deveria fazer. Começamos a orar juntos, resolvemos nos guardar, não nos tocar indevidamente. Caminhamos e fomos até o altar em santidade, honrando a Deus. E isso foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Mas como que eu fiz isso? Guiado pelo Espírito de Deus. E deu muito certo. Qual que é a ideia de Deus? É que você dê certo, porque você é filho e filha de Deus. E você tem direito de ser guiado. Nas coisas mais pessoais, íntimas do seu coração, você tem o direito. E você tem esse acesso para ser guiado pelo Espírito de Deus. Então nós vamos fazer agora essa oração, dessa palavra.
para declarar isso ao Senhor. Amém? Você quer ficar em pé aí no seu lugar? Se você puder, aí nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar e você dissesse assim: Espírito Santo, fala o suficiente para você ouvir, tá? E para a pessoa do seu lado também ouvir que você está sendo bem sincero na sua oração. Diga assim: Espírito Santo, muito obrigado, porque você veio ao mundo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês para sempre. E o texto de hoje, eu aprendi que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como filho de Deus, diga isso, como filho de Deus, eu tenho o direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, Espírito Santo, eu te peço e eu te autorizo a me guiar em toda a verdade. E eu também te peço que o Senhor me ensine a obedecer a tua direção, no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Ei. Pessoal da música pode subir um pouquinho, porque nós vamos ofertar, né? Depois você faz o aviso. Você gostou da palavra? Deu para entender, sim ou não? Fácil, né? O difícil é praticar esse trem aí. Mas é fácil de entender, então fica a dica. Se relaciona com o Espírito Santo, deixa Ele guiar você, porque você é filho de Deus. E vai dar tudo certo, amém? Agora nós vamos...